Olá, meu nome é Bernardo Barbosa, professor de Direito Penal, e vamos tratar hoje de crimes contra o patrimônio. Como vamos abordar nossa matéria? Trataremos da letra de lei, abordaremos a jurisprudência e também destacaremos aqui os pontos mais importantes na doutrina. Nosso tema hoje, crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio nós temos como objeto juridicamente tutelado, o próprio nome já diz no capítulo do Código Penal, o patrimônio. Convém não confundir, já digo logo de início, não confundirmos o objeto juridicamente tutelado com o objeto material do crime. O objeto juridicamente tutelado em direito penal são aqueles institutos protegidos pelo próprio direito penal, os institutos mais preciosos para a sociedade. Enquanto que o objeto material de crime é o objeto sobre o qual recai a conduta do agente que pratica. Por exemplo, no crime de furto, o objeto juridicamente tutelado é o patrimônio, ao passo que o objeto material será a res que foi furtada pelo agente que praticou o crime. O que nos interessa aqui na letra da lei? Diz o artigo 155 do Código Penal: subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, o que temos que prestar atenção? O verbo nuclear, subtrair. Para si ou para outrem. Se o sujeito ativo furta não para ele, mas para uma terceira pessoa, o crime também estará se concretizando. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. No parágrafo 1º, temos uma causa especial de aumento de pena de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Qual foi a intenção aqui do legislador? Uma vez que durante o repouso noturno o sujeito passivo, a pessoa que será vítima do furto, encontra-se em uma situação mais vulnerável, a pena para o indivíduo que praticar o crime será aumentada em razão do maior desvalor da conduta. Vamos agora tratar de algumas questões controversas com relação ao crime de furto, questões mais interessantes. Diz o ditado popular: ladrão que rouba ladrão. Haveria aqui também um crime de furto? Vamos raciocinar. O segundo ladrão está furtando o primeiro que já cometeu um crime de furto. Quem seria então o sujeito passivo desse segundo crime de furto? O ladrão que cometeu o primeiro furto ou o sujeito passivo que é o proprietário legal da coisa furtada? Lógico que é o sujeito passivo, proprietário da coisa furtada. E uma vez que ele continua tolhido de dispor do seu bem, haverá aqui sim um segundo crime de furto e ele continuará sendo um sujeito passivo, uma vez que não poderá dispor da res furtada inicialmente. Outro ditado popular diz: achado não é roubado. A questão que se coloca: furto de coisa alheia, coisa achada, caracteriza crime de furto ou não? Temos aqui 3 situações e temos que ter bastante atenção. Se a coisa achada é uma coisa de ninguém, ou seja, não há proprietário, e se a coisa achada é uma coisa que foi abandonada, teremos aqui um fato atípico. Teremos aqui um fato atípico. Porque não há proprietário, não há sujeito passivo desse crime, uma vez que a coisa é de ninguém, não há dono. Ou se ela foi abandonada, o próprio dono resolveu abandoná-la, dispor da coisa e desistiu de exercer o seu direito de propriedade. No entanto, se a coisa foi perdida, e aqui nós entramos no nosso achado, teremos sim o crime de furto, porque quem perde continua procurando, não abriu mão da sua propriedade. E aí nós teremos a apropriação indébita de coisa achada. Então faça uma remissão no seu código, onde está o artigo 155, e faço a remissão para o artigo 169, parágrafo único, inciso 3º, para que você se lembre, caso o examinador cobre essa controvérsia, de que a coisa perdida pode caracterizar a apropriação indébita de coisa achada. Ok? Furto famélico. A famosa frase de roubou porque tinha fome. Caracteriza crime de furto ou não? Entende a jurisprudência que o furto famélico não caracteriza o crime?
desde que esteja reconhecido um estado de necessidade. E esse estado de necessidade tem que estar pautado em algumas características que devem ser analisadas na situação concreta. O furto famélico, a pessoa que furta para comer, não cometerá crime se esse furto for praticado para mitigar a fome, quando esse comportamento for inevitável, quando for uma emergência direta, ou seja, o sujeito furtou a galinha, o famoso ladrão de galinha. Ele furtou a galinha e só foi consumir essa galinha na semana seguinte. Caso ele seja pego pela polícia e seja levado no inquérito instaurado acerca do furto, ele vai poder alegar que estava no estado de necessidade de furto famélico? Não, porque não houve aqui, a emergência não foi diretamente contornada, ele furtou a galinha para consumir uma semana depois. Deve estar também provada a insuficiência de recursos, ou seja, o sujeito não havia como prover de outra maneira o recurso para saciar sua fome. Então, havendo essas 4 características, é reconhecido o furto famélico como um estado de necessidade e o sujeito não responderá pelo crime. Outra questão bastante interessante acerca do furto é a questão do furto de uso. O furto de uso é aquele quando o sujeito furta um objeto para usá-lo momentaneamente e já havendo desde o início a intenção de restituir a res ao seu verdadeiro dono, tão logo ele termine de utilizá-lo. Então, se a intenção desde o início é de uso momentâneo e se a coisa é não consumível, havendo a restituição imediata e integral à vítima, o furto de uso é considerado atípico, ou seja, não é punido o furto de uso. Eu coloquei aqui uma remissão de uma passagem, quando eu ainda estava na Marinha, de um colega que chegou em determinado país e pegou uma bicicleta e utilizou ela 2 dias e no último dia ele foi lá e restituiu ao verdadeiro dono. Então, foi o exemplo mais pitoresco que eu vivi de presenciar, né, de saber, melhor dizendo, de alguém que tinha cometido um furto de uso. Então, fica aqui essa remissão dessa história. O furto de uso, no Código Penal Militar, ele é tipificado como crime. Então, vejam bem, se um civil pratica essa conduta de apoderar-se de uma coisa, subtrair um bem para a sua utilização momentânea e desde o início, já havendo a intenção de restituir, esse fato será considerado atípico. No entanto, se esse sujeito é um militar e pratica esta mesma conduta, o Código Penal Militar tipifica essa conduta como crime. Fica aqui uma pergunta. A vigilância física e eletrônica constante sobre o bem torna o crime de furto impossível? Qual é a questão que se coloca aqui? Havendo um aparato de segurança, tanto física, seguranças armados, quanto eletrônica, câmeras de vigilância, alarmes, pode o autor do crime de furto alegar que o crime era impossível e se livrar de responder pela sua conduta? Temos que aquilatar na situação concreta se este aparato de vigilância efetivamente tornava ineficaz o meio empregado pelo agente. Ou seja, o simples fato de haver vigilante e o sistema de alarme não faz com que o crime se torne crime possível. É claro, fica muito tranquilo visualizarmos isso se pensarmos em agências bancárias. Toda agência bancária possui um aparato de vigilância e possui alarme. Já pensou se todo sujeito que entrasse na agência e furtasse algum bem ali, alegasse que o crime era impossível porque ele estava submetido à vigilância ou agência, ou a vigilância eletrônica e a vigilância pessoal, se ele fosse pego, né? No parágrafo 2º, temos então a figura do furto privilegiado ou mínimo. Recordem-se sempre de uma coisa: quando o Código Penal traz o nome privilegiado, geralmente está associado a uma redução da pena. Então, nós temos no Código Penal as qualificadoras, nós temos as agravantes e temos os privilégios, que são as causas de redução de pena. Então, diz o parágrafo 2º, se o criminoso é primário, de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Então, o agente aqui é primário, ele não pode ser reincidente.
Se ele for reincidente, ele não fará jus a esse benefício. Então, guardem isso. Privilégio está sempre associado à redução da pena ou algum benefício para o agente que praticou a conduta criminosa. O pequeno valor que está na letra da lei entende a doutrina que seria até um salário mínimo. Então, para fazer jus ao benefício, vale lembrar, o sujeito tem que ser primário, ou seja, não ser reincidente, já não ter sido condenado anteriormente por crime de furto. E a coisa furtada tem que ser de pequeno valor, entenda-se, até um salário mínimo. Bom, pessoal, esse foi o nosso assunto da aula de hoje. Espero que tenham gostado. Continuem estudando. Prestem bastante atenção nessa nossa sequência. 3 pilares: legislação, doutrina e jurisprudência. Força nos estudos e até o próximo encontro.